Então, hoje eu estava meio sem ideia do que falar para vocês, porque a gente já falou sobre tantos assuntos. Aí eu pensei numa coisa muito doida. A Rosângela curtiu e a Érica parece que curtiu também. Eu queria fazer um papo mais aberto. Primeira coisa, eu queria pedir para vocês, se vocês tivessem ideias, de alguma coisa que a gente possa falar, ir atrás para pesquisar, me passa, porque aí vocês me Posso já ajudam, deixar aqui? por favor. Posso já dizer? Pode? Agartha. A gaita? Agartha. A garta. Deixa eu colocar aqui, ó, para não esquecer. A garta. Ah! Terra Oca? Principalmente, uma das comunidades maiores e mais populosas da Terra Oca. É Agartha. Agora, tem várias outras comunidades. Eminentemente, Agartha, eu acredito que seja um assunto Boa, interessante, boa. porque existe toda uma teoria, e não é teoria, existe uma hipótese de que 1 milhão de nazistas, entre outras pessoas também, de outros grupos sociais que de repente sumiram, estariam em Agartha. Uhum, Não foi somente 1 milhão de nazistas que sumiram, né, uhum, que ninguém sabe, tem muito mais. uhum. Mas esse 1 milhão em específico parece que foi para Agartha. Tem outra quantidade também que aí vai naquela história de que pode ser que eles estejam no lado negro da Lua e aí vai. Mas é um assunto interessante. Eles estão nos dois. Tem uma cidade lá no Tibete, agora esqueci o nome da cidade, deu branco, que parece que tem túneis que vão diretamente para Agartha. Dalai Lama dizem ter vindo diretamente de Agartha. Então, mas aí a minha sugestão não estaria embasada em, ok, o que é Agartha e onde ela está? Está lá embaixo da terra, beleza, mas que ensinamentos nós temos de Agartha? Qual é Uhum. a parte pragmática de saber que existe a Agartha? O que esses seres verdes ou Agatianos. acinzentados trariam para nós, né? Boa, De boa. onde vem a luz de Agartha, né? O sol que nunca se põe. Enfim, são coisas interessantes. A energia de Agartha. Fantástico. Parece que tem um local na Argentina, parece que tem um local na Argentina com um acúmulo gigantesco de energia é, é, radioativa Uhum, e que vem de comunidades intraterrenas. Claro uhum. que não é de Agartha, porque a gente está em outro continente. A Agartha está lá no continente velho. Mas enfim, são assuntos interessantes. De repente, se tem uns caminhos aí para achar, Tem pode bastante. ser que seja E interessante. eu Não tenho bastante necessariamente para a semana material. que vem, mas para um Não, desses não. dias. Tem bastante material a respeito disso. Fantástico. Mais alguma ideia tão boa quanto essa ou melhor? Porque essa foi de arrebentar, hein? Everaldo, você que tá na rede, sem babá, hein? Estou, estou sem assunto no momento. Não me Então, passou alguma coisa relevante para o grupo então pela pensem, por cabeça. favor, ajudem-me, tá? Sim, E se vocês quiserem pesquisar, trocar ideia, por favor, vamos. Não preciso fazer eu sozinho. Se vocês puderem ajudar, bacana, bacana. Então, e aí eu estava há uns tempos atrás elucubrando, eu queria conversar com vocês, então eu quero fazer uma reunião um pouco diferente, queria fazer uma reunião mais aberta hoje. Que nós, como tem pouca gente também, são 6 pessoas, a gente falar mais abertamente. Eu estava comentando, são duas coisas que eu quero falar. Eu tenho uma apresentação também que eu fiz sobre reforma íntima. Se der tempo, a gente conversa sobre isso. Mas eu queria falar sobre duas coisas hoje. Não, eu quero falar sobre duas coisas. Sobre verdade e liberdade, que é uma coisa que eu acho que se fala muito pouco a respeito. As pessoas não têm uma noção do que é isso. E eu acho que a gente devia conversar um pouco mais. Desculpem. Então, a minha pergunta para vocês o que vocês entendem por liberdade? Um de cada vez. Eu preciso falarem, não é só eu para falar. Eu estou querendo mudar a coisa.
Everaldo? Vai até onde começa a do nosso colega ao lado. Verdade, isso é uma verdade. Tá, mas o que é. Você é uma pessoa livre? Não, o sistema tem algumas garras implantadas em mim, da Matrix financeira. Nossa, essas garras vão fundo, né? Na minha concepção, a ideia de liberdade é uma ideia, é meramente um conceito, na verdade, um ideal, talvez moral, que se busque, mas é platônico, ou seja, existe tão somente no mundo das ideias, é platônico, como um amor platônico, é aquele que existe no mundo das ideias e que é inalcançável. Então, o conceito de liberdade, ao meu ver, é um conceito que enriquece a moral social, mas que, de fato, nunca pode ser alcançado. Por quê? Porque seria plenamente a liberdade... não. Plenamente não. Oi? Plenamente não. Nunca será alcançado. Porque, veja, é um paradoxo. A liberdade seria a condição de você escolher os seus pensamentos, sentimentos e ações, e assim vivenciá-los. Executar essas ações, esses comportamentos, pensar do jeito que você quiser pensar. Agora, qual é o paradoxo? O paradoxo é que a escolha que... Veja, todos nós, seres humanos, somos criadores e criaturas da nossa cultura social. Verdade. Nós, ao mesmo tempo, estamos criando a cultura social como fomos criados por ela. Né? O nosso comportamento tem muito do que é a sociedade hoje. Talvez se tivéssemos nascido em outra época ou em outra região, teríamos comportamentos e decisões diferentes, ainda que tenhamos trazido nossos conceitos de outras vivências. Mas somos influenciados da forma de manifestar agora. Então, a liberdade, assim como o Everaldo disse, a minha liberdade termina quando começa a sua. Portanto, eu não tenho liberdade. Se a liberdade, em tese, é eu ter a absoluta possibilidade de decidir, agir conforme eu quiser, pensar conforme eu quiser e sentir conforme eu quiser, e ela termina quando começa a sua, que é essa mesma condição, então temos um impacto nessa condição. Né? E quanto mais estejamos juntos, exatamente, temos um impacto. E quanto mais estejamos juntos, decidimos coincidentemente a mesma coisa e nos sentiremos livres para exercer essa coisa, mas se decidirmos coisas diferentes, então nenhum de nós dois teremos liberdade. E completando então, como é absolutamente utópico, é porque vivemos socialmente. Bom, se somos seres sociáveis e sociais, né? E isso enriquece a nossa moral, então, obviamente, é uma condição que... E somos, ainda que sejamos influenciadores do meio, somos influenciados pelo meio, portanto, eu não tenho absolutamente nenhuma liberdade. Porque se a forma de eu conceituar as coisas é influenciada, mesmo que positivamente, por aquilo que eu aprendo no meio, o meio está me determinando limites conscientes e ou inconscientes de liberdade. Então, liberdade é um conceito platônico, utópico, muito bonito, mas que de fato não existe. E o que você está falando é a pura verdade. Agora tem uma outra coisa, eu vou fazer uma analogia nessa brincadeira. Eu estava fazendo um curso e o expositor virou para mim, foi um amigo meu, virou para mim e falou assim, defina a qualidade. Qualidade? Qualidade. Alguém consegue definir qualidade? Foi uma das definições mais difíceis, principalmente na área de administração. Sabia? Subjetivo, hein? Oi? Então, subjetivo, o Everaldo falou. Não é. Então, não é. Eu acho que é extremamente técnico, altamente sistêmico a definição de qualidade. Qualidade, vamos quebrar a palavra. O sufixo "dade" no idioma português significa característica de, tá? Então, qualidade é a característica do qual, ou seja, a característica que determina aquele elemento. Portanto, se você tiver traçado como aquele elemento deve ser, o que é que compõe aquele elemento, né?
traça o que é o elemento. Tudo o que fizer com que aquele elemento seja esteja dentro daquele ideal é qualidade. Então, qual é a qualidade positiva? É aquilo que aproxima daquele ideal traçado, daquela expectativa traçada. É qualidade negativa, aquilo que afasta daquele ideal. Então, por exemplo, uma folha sulfite deve ter um padrão branco com um tamanho X. Ela tem um padrão de tonalidade branca e tem aquele tamanho X? Sim, então ela tem alta qualidade. Né? Não, ela não tem, ela está um pouquinho borrado ainda, então ela tem uma baixa qualidade. Característica do qual, ou seja, da determinação daquele elemento. Ao meu ver, qualidade é altamente sistêmica. Assim como comportamento. É sistêmico. Mas vai depender. Então, vocês estão falando de sistêmico, tá? Mas vai depender do sistema que você está, de onde você está. Porque que vai de encontro ao conceito de verdade e liberdade de Platão lá. Por isso que a gente fala platônico. Né? Então, a questão da qualidade, Rosângela, é exatamente isso que você falou. É antes determinar o que é esperado. Exato. Tem determinado o que é esperado? Tem. Exato. Então você consegue determinar a qualidade. Não, eu não sei o que esperar. Ah, então a qualidade é subjetiva. A coisa serve. Então é isso, é exatamente esse o ponto. Porque, por exemplo, assim, quando a gente vai falar de verdade ou de liberdade, você precisa, em primeiro lugar, conceituar qual que é o espaço. E aí o Platão fala de ética e moral. Né? Porque agora eu estou lembrando, isso é por causa de você, hein, Anderson, aí das filosofias aí. Então, quando a gente está determinando... O famoso livro que ele escreveu para o seu próprio filho, né? Ética, Bem-vinda, Beth. Esqueço o nome do filho dele. Olá, Beth, boa noite. Então, é assim... Quando a gente vai determinar as verdades, vai depender de onde você está. Porque a minha verdade aqui no Brasil, agora, a gente não precisa nem ir muito longe. Pode ser bem diferente dos conterrâneos lá da Bahia ou do Rio Grande do Norte. E se a gente for ainda para mais longe, para a China, por exemplo, a verdade é exatamente... muito diferente do que é a nossa verdade aqui. Então, é muito relativa essa questão de verdade. Então, eu já coloco de uma forma muito próxima a isso, Eduardo, se me permitir, mas é assim, é uma grande confusão linguística que se tem, ao meu ver, claro, com o termo verdade e realidade. Verdade, concordo plenamente, Rosângela, é algo também inalcançável, inatingível. A verdade, ela o que é verdade? É aquilo que é, ponto, é um fato. Aquilo é imutável, é aquilo e ponto, acabou. A grande questão é como nós sabemos que aquilo é aquilo? Baseado na nossa competência de perceber aquilo. Portanto, se estamos limitando a nossa percepção da verdade à nossa competência de perceber aquilo, então nunca estamos observando a verdade. Estamos observando a realidade, ou seja, aquilo que é real. E o que é real, como você falou, Rosângela, vai depender de como eu traduzo isso mentalmente para mim, como que eu conceituo as coisas. Portanto, a verdade, é o fato. Mas nunca alcançamos o fato. Alcançamos aquilo que percebemos daquele fato, a realidade. E a realidade é individual, porque, como disse uma vez um grande filósofo, aquilo que é real é aquilo que alguém percebe ser real. Se você nunca ouviu falar em Sbrebels e não sabe o que é Sbrebels, um Sbrebels pode passar na sua frente e você não vai notar esta verdade. Por quê? Porque isto não é real para você. E Sbrebels eu acabei de inventar. Então, eu ia justamente perguntar, o que é isso que eu não ouvi falar? Pois é justamente para você ter essa sensação de eu nunca ouvir falar. Você não sabe o que é Sbrebels, você não vai perceber um Sbrebels na sua frente. Eu acabei de inventar Sbrebels. Mas assim como um asteca não sabia o que era um disco voador, e ele não sabe o que é um disco voador, ele conceituou como os deuses que vieram do espaço. Ou dos céus. Legal. Pegando essa deixa, sabe como é que eles resolveram o problema da qualidade? Isso demorou alguns séculos para ser feito.
eles definiram variáveis. São 7 variáveis, tá? Que normalmente é o desejável das pessoas. Então, a qualidade, ela é uma boa qualidade, é uma má qualidade, ela tem que se encaixar de alguma forma nessas variáveis. Quando você vai falar de liberdade, existe uma similitude bem grande, porque por ser uma liberdade total ser utópica, você pode criar variáveis e aí você ter níveis de liberdade. Por exemplo, hoje eu estou restrito dentro do meu corpo, quer dizer, eu não tenho consciência de quando eu saio do corpo. A partir do momento que eu começo a trabalhar essa variável, eu vou ter um grau de liberdade maior com relação à minha saída ou não do corpo. Com relação à consciência, tá? Vou dar um outro exemplo. Telepatia. Se eu consigo trabalhar a minha telepatia e eu começo a perceber o pensamento das outras pessoas, as emoções das outras pessoas, eu ganhei mais um grau de liberdade. Então é o seguinte, a liberdade total, em função de que a gente divide uma realidade, tá? A gente divide um universo, é utópico. Mas os graus de liberdade que você deve conseguir, isso não é utopia, isso é desejável e altamente recomendado que você vá atrás. Então, se você pensar no todo como liberdade, provavelmente você vai desanimar. Mas se você estabelecer metas para aquilo que você deseja como liberdade, é uma coisa muito desejável, tá? Agora é o seguinte, o que liberdade tem a ver com verdade? Vamos lá. É uma pergunta? Achei que era uma retórica. Não, eu estou perguntando para vocês. Porque Jesus diz, conheceis a verdade vos libertará. Certo? Então, segundo o que está na Bíblia, conhecer a verdade é uma coisa possível. Tá? Também em função de variáveis. Você conhecer toda a verdade em todos os aspectos é utópico. Tá? Mas se você começar a colocar essa verdade em função de variáveis, você começa a perceber que você começa a ser palatável, começa a ser plausível. Tá? Então, como é que a liberdade e a verdade se relacionam? Eu me mantive quieto, permitindo que os colegas pudessem se expressar, mas, enfim... O pessoal ficou coçando a cabeça, né? Então, mas frente a este silêncio sepulcral, eu me permito, então, colocar... Adivinha. Isso. Para mim está muito claro que é o seguinte, pegando o conceito que eu falei anteriormente da utopia da liberdade. Quando que nós venceríamos, portanto, esta utopia? E eu achei fantástico essa só voltando, essa sua ideia de ir um passo de cada vez, né? Vamos fatiar, então, este todo em pequenos lotes manipuláveis, e aí vamos ir cada passo, né? A teoria de como... É o mesmo conceito de como você acaba com a procrastinação, né? Pega a tarefa, divide em tarefas menores e vai fazendo um pedacinho de cada vez, acumulando sensações de sucesso. Quando você vê, você fez a tarefa inteira que estava procrastinando por ser muito grande. Então é a mesma coisa, a liberdade é assim. Conhece a verdade te libertará. Veja, em nenhum momento foi limitado nem o conceito da verdade, nem o conceito da liberdade nesta frase. Conhece a verdade, e a verdade te libertará. A verdade plena vai te dar toda a liberdade. Tá? Verdade te libertará. Veja, e por que nós não, como eu falei anteriormente, ao meu ver, tudo é minha concepção aqui, minha ideia, por que a gente não consegue
ver a verdade e, portanto, assimilamos apenas a realidade da coisa. Porque estamos limitados às nossas competências perceptivas. E, portanto, por que não temos liberdade? Porque estamos limitados às nossas condições existenciais. Bom, então se eu romper com as minhas, ampliar as minhas competências perceptivas e as minhas condições sociais, portanto, eu posso destruir estas barreiras e então eu vou estar livre, cada vez mais livre. Quando eu destruo essas barreiras? Quando eu me livro destas limitações que impõem essas barreiras. Por exemplo, meu próprio corpo físico já é uma limitação de percepção e de vivência social. Quando eu eliminar essa necessidade e conseguir manifestar todas as coisas sem estas limitações, obviamente eu vou ter muito mais acesso à verdade e, portanto, obviamente, muito mais livre, e vice-versa. Tá? Até o momento em que eu tenha evoluído a tal ponto, e imagino que é um caminho de evolução, e tenha passado por todas as experiências de todos os veículos de manifestação, ou corpos existenciais, ou cada um chama de um jeito, mas enfim, todos aqueles vários níveis. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental baixo, corpo mental alto, corpo búdico, corpo... e aí vai. Até eu não ter mais estas limitações corpóreas de qualquer dimensão. Quando eu não tiver mais nada disso, aí sim eu vou estar de volta religado à verdade absoluta. Bom, neste momento eu serei absolutamente livre. Portanto, se eu aumento a minha competência multidimensional, multiexistencial, eu aumento minha competência perceptiva e, portanto, eu aumento a minha liberdade, ao passo que vou diminuindo minhas limitações. Simples assim. Então, pegando a sua deixa, alguém assistiu o Doutor Estranho? Doutor Estranho, da... Puta, é fantástico. É um filme que não... Você assistiu o filme? O filme mesmo? O filme mesmo. Ele começa tão bobo e depois ele fica tão bobo também. Mas é interessante. Não, é um filme de HQ, né? É pra você relaxar, mas tem algum... É um gibi, é gibizinho. Ele é muito bobo. Mas é muito legal, muito legal. Quem não assistiu, quer que eu conte... Não vou contar nada. Tem uma hora que ele tá aprendendo lá com a guardiã e ele tem que abrir um portal, né? E ele tá lá fazendo força. E quanto mais força ele faz, parece que aquele portal não abre de jeito nenhum. Então uma hora a guardiã fica de saco cheio daquela coisa e fala, vem cá. Ela abre um portal, ela sai no cume do Everest. Aquele frio da pomba, para não falar outra coisa, tá? E aí ela olha assim e fala assim, então, é o seguinte, quanto mais você resistir a abrir o portal, mais difícil, quanto mais esforço você fizer e você resistir a abrir o portal, mais difícil você vai conseguir. Ela olha para ele, passa no portal e deixa ele lá sozinho. E fecha a porta para ele abrir a porta para ele voltar, né? E ela fica esperando do outro lado, né? Mas o interessante é exatamente isso. Na verdade, não existe limitação. É nós que criamos essas limitações. Nós criamos resistência a isso. Então a gente não quer ver isso, não quer fazer aquilo, a gente começa a criar resistências. Por exemplo, se eu não tiver nenhuma resistência, eu posso fazer que nem o Doutor Estranho e abrir um portal e passar e ir pro Everest, né? O que eu estou dizendo é que essas limitações que a gente tem, na verdade é a gente que cria. E o que impede a gente de ser livre são as nossas resistências àquilo que a vida propõe, ao fluxo da vida. Eu estava conversando com a Rosângela, não vou entrar em detalhes, mas ela estava falando de algumas dificuldades que ela estava tendo. Eu falei assim, toda dificuldade, toda dor que você passa é porque você está criando resistência em viver aquela situação, né? Então,
O grande fator que restringe a liberdade da gente e que impede a gente de conseguir as coisas é as resistências que a gente próprio cria. E se você estiver sofrendo, quanto mais você estiver sofrendo, maior é a resistência que você está impondo a viver aquela situação. Eu vi um comentário, acho que foi do Bashar, não sei de quem foi, ele falou o seguinte: vocês vieram para a Terra para ter certas experiências, vocês concordaram ter certas experiências. Se você resiste àquela experiência vai continuar na fila para que você tenha essa experiência. Então é o seguinte, quanto mais você resiste, mais você sofre. Fala. Então, mas a gente, digamos assim, na questão de vivenciar as experiências, a gente não, até bem pouco tempo, não era consciente das experiências. Então, eu estou voltando a andar de bike, tá? Depois de muitos anos andando de bike. Aí, assim, eu estou na posição de experimentar a bike, assim, de como é que eu vou mexer, como é que funcionam as marchas, isso tudo aqui dentro da garagem do prédio, ainda não, assim, eu só saio muito cedo de manhã com as minhas amigas, assim, de domingo de manhã, porque para andar na rua enquanto não tem movimento, porque eu ainda tenho medo de andar fora. Mas, assim, como eu vou fazer uma analogia, como é que está sendo essa experiência de andar de bike, entendeu? Então, assim, eu, na minha santa ignorância ali, que é agora que eu estou equilibrada na bike, porque eu tive um acidente com o pé, então demorei para voltar a ter esse equilíbrio, né, do passo, né, de se andar. Então, assim, passado esse primeiro momento, que foi me equilibrar em cima da bicicleta sem cair por nada, né, vencida essa primeira etapa, então eu estou agora nessa segunda etapa, que é eu me integrando com a bike. Mas isso agora é uma coisa consciente, porque eu estou botando fogo na mulherada toda, em todo mundo que tem bike, para a gente andar de bike aqui, fazer o grupo do prédio para andar de bike. Eu falei, mas eu tenho que saber andar de bike, né, para poder participar do grupo, né? Porque afinal estou botando fogo em todo mundo, as bikes estavam todas lá paradas, eu falei, vamos andar de bike. E aí, assim, essa experiência agora é uma experiência consciente. Então, agora eu estou equilibrada, eu já sei como é que eu passo entre os carros parados, porque eu passar no meio do carro parado, eu caía. Só de medo de passar entre os carros que estavam parados. Imagina andar na rua. Então, essa experiência, é isso que eu estou te falando. A minha vida inteira, não vivi experiências sob essa ótica, né? Então, assim, foi interessante a gente ter conversado essas minhas limitações com o Excel, aquela raiva ali de não saber mexer com o Excel, foi bastante interessante, porque fez eu também pensar nessa minha questão, porque tanta raiva de não saber fazer alguma coisa. Isso. Não é o fato do Excel, é o fato de não saber experienciar, e porque nesse momento, por exemplo, eu não tenho tempo. Se você que tem todo esse tempo, esse cabedal de mexer, falou, olha, foi difícil, imagine eu que ia ter que ficar olhando 500 mil videozinhos para poder fazer as conexões lá. Então é mais fácil você fazer, pronto, você ganha, eu ganho e está tudo certo. O problema é que nunca foi nos ensinado que todas as tudo que vivenciamos é uma experiência. E não importa se é positivo ou negativo no final, não existe isso.
A gente foi ensinada que você vai lá, você tem que vencer, você tem que ser vencedora, você não pode tirar 9, você tem que tirar 10, você é filha da professora. Você entendeu? Não nos foi ensinado isso. Nos foi ensinado que devemos ser vencedores o tempo inteiro. E Isso é utópico. Esse paradigma está mudando agora. Então, por isso que eu falo, assim, nesse momento, andar de bike está tendo realmente uma experiência. Inclusive os tombos, começar a mexer, assim, sente, essa é a primeira marcha, a segunda marcha. Gente, eu tô com uma bike que tem 16 marchas. Eu falei, Jesus, como eu faço com isso? Mas é o quê? É experimentar uma de cada vez para ver o que acontece. Então, a gente não tem tempo de fazer isso no nosso cotidiano e também não temos tempo para sentir o que está acontecendo com a gente dentro dessa experiência que a gente está vivendo. E aí, por isso que todo mundo fala, não importa chegar de A a B, o importante é o caminho entre A e B. E não exatamente chegar lá. Cheguei, vencei, deu winner, tá. Não é isso. É o percurso. Porque o percurso é muito mais do que você está focada em ganhar ou perder. E isso não nos foi ensinado. Talvez eu vejo o meu neto, né? Que ele é muito fofo, o Romulinho, né? Quando o pai dele está enchendo as paciências, está com 14 anos, ele fala assim, vó, vem cá, faz cara de demência, vamos deixar meu pai louco. Faz cara de demência que ele não, para ele deixar a gente. Você entendeu? Eles sabem como conduzir as experiências deles melhor do que a gente. Olha, eu vou pegar a sua deixa e falar uma coisa. Ficou claro que o fator limitante é a gente mesmo que impõe? É a gente mesmo que impõe isso. E uma coisa que eu tenho aprendido e que tem dado muito resultado é não pôr resistência. E eu estava querendo entender esse negócio de fé. Alguém sabe me dizer com o negócio de fé? Porque quando você não põe resistência com uma coisa, na verdade, essa é a maior prova de fé que você pode dar. Já pensaram nisso? E tem uma outra coisa. Os mestres falam sempre o seguinte, você tem que acreditar e você tem que entrar no fluxo. Como é que você sai do fluxo? Quando você impõe resistência a alguma coisa, e eu estou falando energeticamente, tá? Quando você põe resistência a alguma coisa, na verdade, você está alterando o fluxo. Se você permite seguir pelo fluxo, você vai acabar tendo as experiências que você precisa para fazer aquilo que você quer fazer, no final das contas. Então, o que é conhece a verdade, que a verdade vos libertará? É exatamente isso. É você perceber em você mesmo que você não precisa lutar contra as coisas, que as coisas que você deseja, elas vão acabar acontecendo naturalmente. E o nível de sofrimento que você... e o nível de sofrimento que você vai ter no caminho é o nível de resistência que você está colocando para não seguir o fluxo, para sair do fluxo que você mesmo determinou que queria. Faz sentido isso? E eu tenho percebido, eu tenho feito bastante trabalhos comigo mesmo com relação à resistência. E eu tenho percebido uma diferença bastante interessante. Quando não tem conflitos internos, é eu brigando comigo, eu não me canso. Ao contrário, eu fico mais disposto a fazer as coisas. Eu acordo no dia seguinte querendo fazer as coisas. Mas agora, por exemplo, uma situação, por exemplo, a situação da Rosângela com o negócio do Excel, aquela briga que ela tinha com ela mesma de Excel e não Excel, aquilo deve ter cansado ela demais. Porque o que cansa a gente, o que consome energia da gente, são as resistências que a gente
põe para a gente mesmo. Por isso que alcançar a liberdade é tão complicado. A gente alcança a liberdade, a gente é mais livre quando a gente coloca menos resistência. E chega a ser uma coisa muito doida, né? A gente é livre quando deixa de lutar pela liberdade. Não é uma coisa doida? E eu tenho percebido uma outra coisa. Eu tenho visto pessoas com muita dificuldade de entender as outras pessoas. Ela está num conflito interno tão grande que ela, pura e simplesmente, ela não consegue colocar atenção nas outras pessoas. Tá? E quando ela não consegue colocar atenção nas outras pessoas, ela não entende o que está acontecendo fora. Aí começa a ter todo tipo de problema. Muito problema, é problema muito sério. Então, quando você para de impor as resistências e começa a vivenciar as experiências, você começa a se conhecer mais. E quando você começa a se conhecer mais, é engraçado porque você passa a conhecer melhor os outros. Eu vejo que as pessoas que têm dificuldade de relacionamento são pessoas que se conhecem muito pouco. E elas são extremamente exigentes consigo própria e elas se punem demais. Quer dizer, o nível de resistência é muito alto e isso faz com que o grau de liberdade que ela tem caia violentamente. E ela não consegue observar isso dentro dela, a verdade dentro dela. E essa não observação da verdade dentro dela é que limita e que tira a liberdade dela de decidir. Faz sentido isso? Nossa, hoje é filosofia pura. Mas o que eu estou falando se você não parar numa situação difícil, uma situação de estresse, parar. O Anderson, teve um depoimento do Anderson que eu achei maravilhoso, quando aconteceu aquela infelicidade com o Alê. Ele falou assim: não estou impondo resistência, eu estou deixando a coisa acontecer naturalmente. E ele estava calmo, né? E tipo assim, eu entendo a Sheila, o desespero da Sheila, mas são resistências que a gente põe. Quanto mais resistência a gente põe, mais ela sofre. Eu tenho certeza que o Anderson deve ter sofrido bem menos que a Sheila, tá? Pelo nível de resistência que põe. Essa é uma verdade. E essa é uma verdade que quanto mais você vai prescrutar, quanto mais você vai buscar, você vai ver que cada vez ela se abre. E eu vou falar uma coisa. E essas resistências, elas estão nessas variáveis que te impedem de ser livre. Por exemplo, o que me impede? Qual que é a resistência que eu estou me impondo para sair conscientemente do meu corpo? Quais as resistências que eu estou me impondo, tá? Para não ganhar dinheiro? Quais as resistências que eu estou me impondo para eu não fazer isso ou não fazer aquilo? Por que eu estou sofrendo hoje? Por que esse fato... Por que esse fato me maltrata tanto? Qual que é o conflito que isso causa dentro de mim? Então você parar numa situação mais difícil, parar e experimentar a coisa sem oferecer resistência, pura e simplesmente, vocês vão ver que vai chegar uma energia que não é muito agradável. Você experimenta essa energia, conversa com essa energia, sente essa energia no teu corpo, vivencie essa energia de boa. Se você não estiver conseguindo, existem irmãos que podem te ajudar. Existem os mestres, existem os arcturianos, existem os pleiadianos. Peça ajuda. Olha, eu não estou conseguindo, o negócio está pesado demais, eu não estou conseguindo enxergar. O que eu preciso fazer? Ajuda vem. Então entenda que aquela experiência você precisa ter, que você escolheu ter, experimente aquilo energeticamente.
Aí você vai perceber duas coisas que eu tenho percebido. A necessidade de eu contar os meus problemas para outras pessoas diminuiu sensivelmente. Tá? Porque eu conversando comigo mesmo, eu me resolvo. E outra coisa, aquele conflito deixa de existir e eu começo a perceber a energia e a minha atenção, quando eu vi aquele conflito deixou de existir, a minha atenção está naquela energia, tá? Conforme eu entendo aquela energia, ela passa mais tranquilamente e eu tive a experiência que eu precisava ter. Aquilo deixa de me encher o saco. Por quê? Porque eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. Então, se você está tendo dificuldade, limitações com relação à liberdade, uma das primeiras coisas a fazer é começar a perceber aonde você está colocando as barreiras. Aonde que você está se prendendo. Aí você chega e fala assim, isso é uma outra coisa que eu percebi, Deus, me ajude, por favor, a sair disso. Meu, esse Deus não existe, esse Deus você está entregando poder. Tá? Você pediu ajuda para um irmão é uma coisa, entregar o teu poder é outra. Então é o seguinte, como é que você faz? Como é que você faz? Quando você perceber, eu preciso de ajuda, tá, tudo bem. Então, como é que eu lido com essa energia? Como é que eu trabalho com essa energia? Qual que é a resistência que eu estou colocando? São Cipriano, me ajuda aqui. Mestre Kutumi, Yogananda, sei lá, algum santo, alguma entidade que você tenha maior afinidade, peça ajuda para o teu anjo da guarda. Pode falar. Ao meu ver, faz sentido, é totalmente possível, plausível e execuível que alguém com ou sem corpo, algum ser, vou chamar assim, algum ente, pronto, tá? Humano ou não, com ou sem corpo, não importa, lhe ajude em algumas situações no seguinte sentido. A pessoa pode ajudar nas coisas exógenas, nas coisas externas, como, por exemplo, preciso de proteção, tá? Então, me ajuda no caminho, me ajuda com proteção, tudo. Preciso entender, então me ajuda com insights, né? Insights telepáticos, Entender a coisa. E coisas nesse sentido. Mas ajudas que sejam transformacionais minhas não fazem ao meu ver, não fazem o menor sentido eu pedir. Porque não serão, ao meu ver, não serão ofertadas. Porque a minha transformação é minha e ninguém pode me transformar. Porque me transformar seria romper com o livre-arbítrio. Porque eu sou quem eu sou ou como estou por minhas próprias ações. Eu sou o resultado da somatória de tudo que já foi. Portanto, eu sou o resultado do meu livre-arbítrio. Me transformar é romper com o princípio do livre-arbítrio. Então, isso é um erro. Portanto, uma pessoa, eu não posso pedir, Deus, me dá paciência. Nunca. É como no filme lá do Todo-Poderoso 2, que o cara tem que construir a arca, as famílias lá, a família rompe, a mulher foge com os filhos, e aí ela encontra Deus, então, numa lanchonete, e aí o cara lá explica, né? Se você pede uma família unida para Deus, Deus lhe dá uma família unida ou lhe dá a oportunidade de unir a família? Então, se você pede paciência ao teu anjo da guarda, teu mestre, teu guia, teu mentor, teu amparador, Deus, não importa quem, se você pede paciência, então estes entes vão lhe dar paciência, vão lhe transformar o comportamento ou vão criar situações para que você possa experimentar a arte de ter paciência. Então, a criação das situações que possam fazer o teu desabrochar, isso eu vejo
absolutamente plausível. Mas me transformar seria um pecado, se a gente for traduzir em palavras mais religiosas. Seria um erro grotesco, um estupro evolutivo. Seria a pior coisa que alguém pode fazer por você é te transformar. Você é que tem que se transformar. Portanto, esses pedidos são errados. E só voltando um trecho que eu não... Deixa eu fazer uma coisa. Só deixa eu fazer um adendo. Tipo assim, você tem que eliminar suas próprias resistências. Quando você fizer isso, a coisa anda. Sim, mas não tem nenhum problema em pedir ajuda. Sim. Né? Eu peço ajuda, eu sempre peço que eu tenha grandes oportunidades para servir, para compreender e para amar. E toda vez que eu tenho pedido isso cada vez mais, eu tenho elevado meus pensamentos nesse sentido, é incrível como se multiplicaram as minhas experiências vivenciais de servir e compreender. Como surgem novos desafios que eu nunca vivi, para que eu amplie minha compreensão, que antes não tinha esses novos desafios. Comecei a pedir maior compreensão, nossa, surgindo cada vez mais desafios. Aí eu pedi, eu também, eu queria novas oportunidades para servir. Putz, agora o quanto está surgindo de situações em que eu possa ser útil é gigantescamente maior do que antes de eu fazer esses pedidos. Mas, enfim, só voltando um pouquinho no que você estava falando, a respeito da dor e sofrimento, ainda que eu tenha compartilhado no grupo, gostaria até de ressaltar mais uma vez, reiterar aqui, mais uma vez, essa frase colhida no livro You Gotta Keep Dancing, que é você tem que continuar dançando, ou seja, né, dançar conforme a música, se a gente for traduzir em expressões idiomáticas, né, You Gotta Keep Dancing seria vamos dançar conforme a música, né, a tradução literal não encaixa bem, mas que é do Tim, não coloquei o nome do cara aí, é o Tim Hensel, deixa eu escrever o nome dele aqui, e muito erradamente aí na internet, galera coloca que é do Carlos Drummond de Andrade, coloca que... Enfim, o povo vai fazendo copy-paste e não faz a menor ideia do que está transmitindo, mas ninguém lê. Mas veja que interessante, que profunda é essa frase. Ele coloca, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uma frase altamente conhecida, mas as pessoas param por aí. Vamos continuar a leitura do parágrafo do livro. Nós não podemos evitar a dor, mas podemos evitar a alegria. Verdade. Veja, olha a profundidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Na frase seguinte, ele inverte a posição. Veja, o sofrimento é opcional. Nós não podemos evitar a dor, é o que ele diz. A dor é inevitável, mas podemos evitar, usando o mesmo verbo, evitar a dor. Então, o que a gente pode evitar? O sofrimento? Não, nós podemos evitar a alegria, que ele coloca. Isto significa que na concepção do Tim Hensel, que é uma concepção secular, milenar, filosófica, é que o ser humano é um ser eminentemente, notadamente, originalmente alegre. O natural da nossa existência é ser feliz. Este é o natural. Por que temos sofrimento? Porque evitamos esta alegria, porque evitamos esta felicidade. Nós não desenvolvemos o sofrimento. Portanto, o sofrimento não é algo que existe. A única coisa que existe é a alegria e a felicidade. E o que é o sofrimento? É a evitação desta condição absolutamente natural nossa. A dor é inevitável, mas só porque eu estou sentindo dor eu não posso ser feliz? Eu não posso estar alegre sentindo dor? Qual é o problema nisso? Veja, esse conceito é profundíssimo, sei lá se essa palavra existe, mas enfim, que é o que o Eduardo está falando. Vivenciar a coisa é fantástica, mas por que eu tenho que evitar então a alegria? Meu filho quase morreu e ainda passou dias com o risco da morte. Ok, a dor é inevitável, dói, mas por que eu não posso manter a minha postura alegre perante a vida? A sociedade cobra o contrário.
Principalmente quando estamos passando por fases criteriosas na nossa vida. Fali a minha empresa. Puxa vida, vou ter que começar tudo de novo. Mas beleza, aprendi um bocado. Pô, mas você não está triste? Por que eu deveria estar? Qual o motivo que eu tenho para estar triste? Eu aprendi pra caramba. Né? Tem uma passagem de Jesus que não consta em relatos, mas é largamente falada por quem viveu a época e, obviamente, enfim, canalizada, cada um vai chamar de um jeito, por aqueles que viveram a época, que tem uma passagem que Jesus estava operando um milagre lá, e aí veio um cara com uma adaga para enfincar em Jesus. A Miriam conhece essa história. Veio o cara com uma adaga para enfincar em Jesus. Jesus sofreu vários momentos de tentativa de homicídio, né? Mas então Pedro teria corrido para segurar esse cara, porque teria percebido a situação, e Jesus então afastou Pedro e olhou fixamente para esse cara com a adaga empunhada, prestes a fincar na barriga de Jesus, que não o fez, porque obviamente foi impedido, e Jesus olha para esse cara e olhando bem nos olhos, segundo relatos, ele diz: não há motivos para eu não te amar. Olha a profundidade. Agora, sinceramente, se isso é fato ou é boato, não me interessa, a profundidade desse conto é maravilhoso. E ele olha e fala: não há motivos para eu não te amar. Veja, ele não se afastou do princípio original da sua existência, que é o nosso princípio original da existência de qualquer pessoa. A única coisa que nós podemos evitar nessa frase aqui do Tim Hensel é a alegria. É só não evitar a alegria. Aceita. A evitação de alegria gera sofrimento. Exatamente, o sofrimento não é algo que existe, na verdade é a ausência da alegria. Veja que interessante. Né? Quem teve a oportunidade de assistir o que eu falei lá sobre inteligência emocional, lembra-se então do conceito do amor fati, do Nietzsche, que é exatamente isso. É exatamente isso. Anderson, Quem não teve a oportunidade, eu convido a assistir. O vídeo está postado no grupo. Quem não achar, manda um oi para mim que eu mando. Eu tô preocupado com você, eu não tô te mandando embora, mas você não tinha uma live às 8? Tinha, mas tô indo para a live. Só achei importante compartilhar isso com vocês. Achei que seria interessante. Se puder ficar até o final, fica, mas... Gostaria. O assunto está bem interessante. Eu tenho muita curiosidade sobre os assuntos, assim, das polêmicas sobre o que acontece no mundo e tudo mais. Mas confesso que eu sou muito mais inclinado a assuntos em que a gente pode pragmaticamente trazer melhorias para a nossa vida. Então esse assunto é um assunto polêmico também, mas que a gente pode implantar coisas na nossa vida. Saber que os nazistas estão atrás da Lua ou não é algo que eu consiga fazer alguma coisa a respeito atualmente no meu dia a dia, ainda que seja extremamente interessante discutir sobre isso. Confesso que me dá muita curiosidade, mas eu sou mais inclinado a assuntos que permitam a nossa evolução. Eu já imaginei um monte de nazista correndo atrás da Lua. Aí Hitler, corre. Deve ser um barato. Gente, obrigado pela atenção, pela participação, até mais. Depois eu vejo o restante gravado. Tá bom, tchau, tchau. Eu vou subir tudo, tá bom? Então, crianças, faz sentido tudo isso? Qual que é o objetivo desse tipo de conversa? Primeiro, o Anderson falou uma coisa que é verdade. Se fala muito pouco nisso. É uma coisa que não é explorada, é uma coisa que não é trabalhada, mas pode ter um impacto muito grande na vida da gente. E eu não sei se você viu, com o aumento da energia da Terra, as pessoas estão cansadas. Você sabe por quê? Porque as coisas estão acontecendo e elas estão resistindo. E quanto mais resiste, mais cansa. E quanto mais cansa, mais coisa acontece. E dali a pouco ela está deprimida. Então entender quais são as nossas resistências é o primeiro passo para a liberdade. E é o passo no caminho da verdade. Faz sentido isso? Então,
Eu tenho uma apresentaçãozinha sobre reforma íntima, tá? Vocês querem deixar para outro dia? Já está fazendo quase 1 hora que a gente está conversando. Ou vocês querem continuar? Vocês decidem. Eu acho que para a próxima reunião, né? Pode ser. Porque daí a gente vai poder falar mais também. Senão vai ficar... A gente vai ficar mais reduzido, né? Uhum. Então, essa coisa que eu falei de reforma íntima tem muito a ver com esse papo filosófico, tá? Por quê? Quando eu reencontrei a Érica e a Rosângela, eu estava começando a entender essa coisa de resistência. Então, os exercícios que eu estava fazendo, inclusive que eu propus a elas, por não saber que a resistência causava tanta dor, eu acho que a gente passou uns maus bocados, né? A Erika tá quieta pra caramba, mas a gente passou uns maus bocados. Mas aí, com o tempo, eu consegui entender essa coisa da resistência. Quanto mais você faz força, se você está fazendo muita força para alguma coisa, é que alguma coisa está errada. As coisas, elas têm que acontecer naturalmente. Tá fechado o teu microfone, Rosângela. As coisas, elas têm que acontecer naturalmente. Eu fechei todos os aviões. Traumatizante. Sinto muito. O avião não é traumatizante. Então, mas a resistência é. Então, o que estava acontecendo é que a gente estava colocando resistência e não sabia que estava colocando resistência. Então gerava um desconforto ferrado. Eu acho também que o que a Rosângela colocou é bem forte, de que a gente sofre influência na educação, sofre influência na sociedade. Então, às vezes, a gente tem um modo de pensar ou querer agir de uma forma em que a sociedade bloqueia. Tipo o que o Anderson falou, do acidente do Alê, ou mesmo outras coisas, né, tristes que acontecem na vida da gente. Os amigos em volta cobram que a gente fique triste, que a gente sofra. Se você não está sofrendo, Pedro, que vó é essa? Que mãe é essa que não sofre? Né? Então, a gente é educado assim desde bebê. Então, a gente é educado a se punir. Exatamente. É uma autopunição, né? Então, e essa resistência que a gente cria é uma forma de autopunição. Que nem o Anderson falou, você se priva da alegria que você poderia estar tendo. Tá? E você vê entes queridos, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu vejo entes queridos, pessoas muito próximas da gente, sofrendo sem necessidade. Mas aquela coisa de santo de casa não faz milagre é uma baita de uma verdade. Porque você quer chegar e contar, olha, para você não sofrer, você faz isso. A pessoa não te acredita. Ela vai ter que passar por isso. Então, você aprender a calar a boca e começar a trabalhar essas resistências é altamente recomendado, porque o teu grau de ansiedade diminui violentamente, o grau de conflito interno diminui violentamente, o grau de insatisfação, o grau de... tudo aquilo que é ruim começa a ficar em segundo plano. Né? Mas é que tá, como a Miriam falou, nós não fomos educados para nos sentirmos felizes o tempo inteiro, porque a maior parte da nossa educação judaico-cristã nos reprime, principalmente mulher, né? Nos reprime, oprime, principalmente da nossa geração, eu diria isso. Depois a coisa foi dando uma flexibilizada, né? Flexibilizando demais agora também, né? Quer dizer, né? Nós saímos totalmente presas para o uau, né? Liberou geral. E também não é assim. Talvez porque agora a gente vai encontrar
o meio do caminho, né? Então, muito preso, muito solto, agora a tendência é o caminho do meio, que é como tem que ser. Então, essa história, até levei um susto quando o Anderson colocou ali no chat, né, a questão da assim, não, nós não podemos evitar a dor, mas podemos evitar a alegria. Então nós somos seres evidentemente alegres, mas eu nunca me imaginei assim. Eu sempre fui, você entende, assim, como característica. Sim. As pessoas, teoricamente, são alegres e se deixam envolver pelas experiências que não são tomadas como experiências, são tomadas como fatos negativos que acontecem na vida da gente. Então, se tomarmos o ponto de vista dos fatos que nos acontecem como experiências, sem julgamento, porque o que a religião judaico-cristã, de uma maneira geral, faz conosco, com o ser humano? O tempo inteiro julgando, né? Ou é bom, ou é mal, ou é triste, ou alegre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e não é nada disso. Se você leva para o ponto de vista de que é só experiência, a coisa não figura. E isso não fomos treinados para experienciar e muito menos sentir, que é uma coisa muito nova, essa questão do sentir. Verdade. E a gente muito menos discutir emoção. Essa coisa da discussão da emoção vem a partir dos anos 2000. E isso está chegando nas empresas agora. Gente, isso é o meu TCC. E estou insuportável, eu só consigo falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, mas isso é importante. Mas sou eu que tenho os dados. Mas isso é importante, a gente saber quais são as emoções. Então, de uns tempos para cá, é que os estudiosos vêm mostrando, então tem aquelas... uma rosa dos ventos das emoções, né? Tem a comunicação não violenta que fala de como lidar com as emoções. Isso nunca foi discutido, isso é uma coisa muito nova. Então, eu acho que a possibilidade de, primeiro, estamos olhando fora o que são sentimentos, o que é raiva mesmo, mas por que eu tenho raiva? Né? O que é alegria para mim? Como é que eu sinto isso em mim? Porque é uma coisa de pele, né? É uma questão de todos os sentidos e mais a intuição. E aí você falou assim da questão, né, por que a gente não tem a intuição? Por que nós não temos a telepatia? Eu e a Érica brincamos outro dia, a gente não tem a telepatia porque as pessoas ficam pensando mal umas das outras. E você não quer ouvir. Não é que você não quer ouvir, porque você está o tempo inteiro julgando. Como é que você está julgando as pessoas? E aí você cria resistência. Aí você cria resistência em função de uma coisa que você não queria ouvir. Uma coisa agradável. Eu lembro duas colocações. Eu lembro do meu pai fazendo duas colocações para mim. Filho, você não sente vergonha por causa disso? Ou daquilo? Você devia sentir vergonha. Ele falava, e era normal, eu sei que ele sentia vergonha, ele sofria muito por causa disso. E outra coisa, ele falava assim, você está feliz por quê? Você parece bobo. Não, e antigamente era muito comum de você ouvir isso. Outra coisa, você está numa empresa, você está brincando, você está feliz, você não transmite confiança. É estranho. Porque a minha felicidade, a minha brincadeira, não tem nada a ver com a minha competência, deixar da competência. Um clima ameno é muito mais produtivo do que um clima pesado. Mas as pessoas não sabem lidar com isso. E isso que você falou, Rosângela, é a mais pura verdade. Isso é uma coisa nova.
Inclusive nos dados, que eu vou te mostrar amanhã, tá? Você começa a ver, por exemplo, quando você faz as perguntas que a Rosângela fez para homem, você vê que o conhecimento das emoções é menor do que da mulher. A mulher, ela se preocupa muito mais com as emoções do que o homem. O homem é tudo porra louca, né? Então, e outra coisa, você vê que os homens, eles começam a despertar para as emoções quanto maior a idade. Ah, sim. Então, quanto maior a responsabilidade, maior a idade, mais a pessoa fica sensível a esse tipo de coisa. Eu estava vendo lá, dá para fazer umas comparações bem doidas, bem legais, tá? Eu ia falar, amiga. Não, o que eu ia dizer é que antigamente a educação era assim, né? O homem não pode ter emoções, Não né? pode chorar. O homem não chora. Não pode chorar, não pode ficar triste, não pode demonstrar emoções, né? Ele tem que ser firme, ele tem que ser durão. Então era assim a criação antigamente. E a partir sei lá, de uma certa idade, a própria pessoa começa a se conscientizar que aquilo não é bom para ela, não é o real. E ele começa a se abrir, ele começa a ter mais emoções, a demonstrar mais emoções e a ficar mais sensível. Agora, eu acho que realmente de 2000 para cá, vamos dizer, vai de 1980 para cá, as coisas já mudaram. Muito. A criação já é diferente, já não tem tanta imposição assim quanto ao sexo masculino, eles são mais livres, a educação das pessoas já é mais livre, né? E é como você falou, Rosângela, tem o extremo, né? Tanto para mais ou para menos. Então, a gente tem que chegar num consenso e chegar no meio termo para se atingir o que é ideal, né? Quando vocês verem uma pessoa muito cansada, a primeira coisa que tem que prestar atenção é falar assim, nossa, essa pessoa está resistindo muito. Não sei a quê, mas que ela está resistindo. Ela está resistindo, tá. Ela... E o que eu penso é assim, mesmo a gente sabendo isso, nós estamos falando de uma educação que nós tivemos, né? Nós tivemos esse tipo de educação. Mas o que a gente tem que se policiar é de que não fazer com que essa educação influencie nos nossos atos, pensamentos, sentimentos de hoje, né? É isso aí. Então, eu acho que pensar bem, né? Eu acho que o que o Edu colocou é bem real, é bem fácil de entender, né? É a gente se abrir mesmo e começar a se policiar no que está sentindo, no que está pensando, no que está fazendo, né? Então, presta atenção na palavra que você se policiar. Se policiar. Se observar. Polícia restrição, tá? Então, presta atenção, se observar um pouco mais, se permitir, tá? Verdade. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem é a seguinte, se dá um tempo, se veja, se o negócio está complicado, para. E experiencia aquilo que tem que ser experienciado. Depois você volta a fazer o que você tem que fazer. Mas não entra nessa coisa de sair correndo que nem um doido, porque senão você nunca vai resolver o teu problema. Uhum. Tá? Entenda esse negócio da resistência, porque a partir do momento que você começa a entender isso, você deixa de ter conflito e você passa a sofrer menos. É o mais importante do papo que a gente teve hoje. E a restrição, e a gente não tem a liberdade em função da restrição que a gente mesmo se impõe. Tá? Dessas variáveis, aquela coisa da qualidade. Tá bom? Verdade. Ô, Vanderlei, não falei nem oi com você. Você tá bom, meu amigo? Cadê você? Eu tô a hora, velho, que quietinho, vocês nem pararam. Cheguei 5h30. Não tá Eu cheguei 5h30, fiquei no fundo da sala, vocês nem me viram. A gente tá vendo o Vanderlei pela metade, Vanderlei. Aí. É que eu tô mal ajeitado aqui, peraí.
Deixa eu tirar meu cachorro. Ah, não, já sei. Não, é que eu Hulk estou no também? celular aqui. Tá tranquilinho, tá aqui, ó. É o Hulk, ó, o nome do cachorro dele, Hulk. É o Hulk. É o Hulk. É. Eu não consegui chegar mais cedo, mas ouvi o finalzinho da conversa de vocês aí. Eu vou ver se eu subo os vídeos. Tem 4 vídeos. Ah, legal. Eu vou ver Bacana, se eu subo bacana. os vídeos. O papo de hoje foi uma coisa muito doida, porque eu estava sem inspiração para falar. Eu achei que foi interessante, foi diferente hoje, né? O bate-papo foi mais Eu gostei interessante. muito. Né? Gostei bastante. Eu acho que são conversas assim que a gente pode trazer para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar. Isso é muito importante. Uhum. Eu gostei. Eu não acompanhei a totalidade da conversa. O Eduardo já me conhece um pouco, mas esse finzinho eu gostei bastante. As reuniões anteriores, como vem muita informação muito densa, de alguma forma, para mim, eu fico mais como ouvinte e menos atuante. Assim. Já essa reunião de agora, esses 20 minutos, meia horinha que eu acompanhei, já fica um pouco mais alinhado com o que eu procuro. Assim. Então, o negócio é o seguinte, eu estava pensando em um bate-papo e também foi uma experiência nova. E eu gostei disso daí, acho que a gente pode fazer mais vezes. Sim. Tá? Se você me permitir uma análise, Eduardo, talvez até por essa conversa ser menos estruturada, menos planejada, você está bem leve. Né? Light. Bem leve. Você percebeu que eu emagreci? É por isso? Não, independente disso, né? E algo para refletir mesmo, né? Porque eu sei que o seu trabalho de preparação anterior à palestra consome, aí tem aquela preocupação de passar os dados de forma correta, dados que você tem que estudar, e aí tira de você o que eu particularmente gosto, que é você falar com o coração, né, e menos racional, né. Então acho que é isso que eu gostei dessa conversa. Acho que não sei como a gente virar a chavezinha, não sei nem se é isso o propósito do grupo, né. A gente viramos, mas eu conversei, não tem problema. Ontem eu conversei com a Érica bastante, e eu também vivi uma experiência interessante na sexta-feira com uma pessoa que faz parte do grupo de vocês, do nosso grupo, vocês não a conhecem, que é a Michele, e que eu conversei bastante sobre o nosso grupo, e eu sinto bastante de sair um pouco da teoria que a gente leva nas conversas e ir para a prática, né? O sentir, né? A gente sabe como é que, né? Então, sair a teoria e praticar mesmo, né? Sim. Acho que eu estou sentindo falta disso. Então, uma das coisas que tem me preocupado bastante é isso. Como é que eu chego para as pessoas e falo assim, porque informação tem. Agora é o seguinte, você está vivendo uma situação difícil, você parar e começar a analisar essa situação, tipo assim, envolve um sangue frio, não diria um sangue frio, mas uma certa disciplina que pouca gente tem, tá? E tipo assim, esse tipo de coisa é extremamente prático. É o dia a dia e tem um resultado gigantesco, tá? Por mim, eu adoro eu prefiro bater papo desse jeito. Eu gosto mais de bater papo desse jeito, tá? Então a gente pode mesclar. Talvez possa ser bom, né? Porque eu sei que ainda é difícil a presença física, né? Mas é possível fazer virtualmente encontros menos programados, vamos dizer assim, né? E talvez tentar levar para a reunião virtual muito que acontece nas reuniões presenciais, né? Que não dá para planejar muito como vai acabar, né? Porque você começa de um jeito, sente o que está acontecendo e o script muda no meio do jogo, né? E nenhum problema sobre isso, né?
Então, acho que tem que pensar um pouquinho como talvez remodelar essa forma da gente fazer encontros, talvez mesclar mesmo, né? Vamos trocar uma ideia como podemos fazer. Então, essa foi a primeira vez. Inclusive, eu achei que foi ousado da minha parte, porque eu falei, porra, quando eu falei eu ia conversar com a Érica e com a Rosângela, eu conversei com as duas gostaram. Mas, tipo assim, foi uma mudada muito... Mas, Eduardo, olha que interessante, se vocês permitirem até eu compartilhar um pouco o meu encontro com a Michelle semana passada, na sexta-feira. O que ela me falou foi o seguinte, e vai ao encontro do que você acabou de falar. Tudo que você precisa fazer está aí dentro de você. Com certeza. Não precisa planejar nada. Né? Solta e deixa, você vai ver que a coisa flui. Né? É que a gente tem medo, então a gente programa, tem que ter um script, mas sai dele. É complicado soltar a franga. Mas sai dele, né? Sai dele, porque se ficar... e até você brincando o encontro passado, você deve lembrar, onde você nos provocava. E aí, turma, fala, né? E aí eu não gosto de ficar como eu estava semana passada, eu só estava ouvindo, né? Porque eu estava lá, de corpo presente, mas não estava de alma presente, né? Porque não deu liga, para mim, pelo menos, aquela forma, né? De muito mecânico e soltando a informação, né? E talvez... eu também não tenho modelo, hein, Eduardo? A única coisa é que tem que ousar. Não sei se ousar é a palavra certa, né? Ousar. Porque a gente está esperando isso, né? Você está esperando isso, já faz algum bom tempo. Mas você falou uma coisa, quando a gente bate um papo, tipo assim, o que eu espero mais de vocês? Eu pego um monte de informação, o que eu gostaria de vocês? Eu vou atrás, me ajudem, vão atrás. Outra coisa, ideias, formas, o que nós vamos fazer? Vamos ter participação. Por exemplo, o Anderson falou da Ágata, Terra Oca, bateu um papo da Terra Oca. Tá, eu faço a minha pesquisa, se vocês puderem pegarem algum material, compartilhar, bater um papo. O gostoso da coisa seria se a gente chegasse... tipo assim, eu não quero ficar falando o tempo todo, mas se tiver interação, a coisa fica muito melhor. Agora, quando eu fico cutucando vocês, falo assim, o que vocês observaram? O que é isso? Se tem esse tipo de interação, é muito legal. Agora, todo mundo fica quietinho, né? A coisa não fica bom. E outra coisa, a bola eu não quero que a bola esteja só no meu pé. Se alguém tiver algum tema, alguma coisa, quiser compartilhar uma vivência, alguma coisa diferente, eu enxergo isso daqui como um grupo de estudo. Né? E eu acho que cada um de nós tem alguma coisa muito boa para passar para o outro. Eu não faço questão nenhuma de ficar só eu falando. Agora é o seguinte, enquanto as pessoas não buscarem se envolver, né? Então, mas eu gostei dessa dinâmica de jogar o assunto no ar e todo mundo fala. Foi bom. Eu curti pra caramba isso daí. Tá bom, crianças? Muito bom. Legal. Obrigada, boa noite. Acho que deu, né? A gente tá falando quase 2 horas. Né? É porque a gente não gosta de falar. Imagina. Não, então, eu sou extremamente tímido, tá? Eu tenho medo de falar, tá? Então é por causa disso. Sabemos. Tá bom, né? Deus abençoe vocês. Boa noite pra vocês. Vanderlei, vamos ver se a gente bate um papo amanhã. Faz tempo que a gente não conversa. Me liga amanhã cedo, tô por aqui. Me liga amanhã de manhã. Tá bom, a gente se fala. Abração. Tá bom? Saiu todo mundo. Então, me liga. Acho que só tem uma reunião. Não tenho reunião, não. Tô tranquilo. Me liga umas 9 horas, 9h30, a gente troca uma ideia. Tá, a gente vai se falando. Tô por aí. Se não der pra gente falar, logo às 9 e pouco, mas amanhã dá pra gente conversar assim. Então, eu devo sair com a Valentina de manhã cedo. Eu chego em casa em torno de umas 8h30. 9h30 tá legal. E você me liga, você me dá um toque. Se não puder falar naquela hora, a gente se fala. Tá bom.
Abraço, meu amigo. Cuida, cara. Você tá bem? Outro, tchau. Graças a Deus, muito bem. Manda um beijo para todo mundo aí. Inclusive Tá todo mundo aqui, a Rose tá aqui, ó. Eu já falei oi para ela. Você tá bem, menina? Ela não tá ouvindo, eu tô com fone de ouvido. Então depois você fala para ela. Tchau. Fica com Tá Deus. bom, Tchau, um tchau. abraço, Du. Tchau.